Se você busca autoconhecimento e, além do mais, conhecer o outro e a sua subjetividade, eu tenho um conteúdo sensacional para você. Os pressupostos da programação neurolinguística. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thiago Silva, sou psicólogo, hipnoterapeuta e practitioner em PNL. Esse canal ele é voltado para o conteúdo da mente humana, desenvolvimento pessoal, técnicas de hipnose e, claro, de programação neurolinguística. E hoje eu trouxe para vocês os pressupostos da programação neurolinguística, que vão muito além das técnicas. Quando a gente fala de PNL, geralmente vem uma chuva, uma maleta de ferramentas, que é isso que ela é. Ela é composta por 1 milhão de técnicas e de formas de se compreender de material de conteúdo. Porém, quando a gente foca muito nisso, nós esquecemos da base, do principal, que são os pressupostos. Então, pessoal, os pressupostos da programação neurolinguística, eles são inúmeros, são vários. Eu não vou trazer todos para vocês, eu vou trazer aqueles que eu entendo que ele é aplicável diretamente para você que está me assistindo. É claro, se você é terapeuta, se você é psicólogo e trabalha com isso, é importante você se aprofundar em todas elas. A minha ideia é trazer para vocês de uma forma simples, de uma forma prática e de uma forma aplicável para você usar no seu dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro pressuposto, que é muito importante, que se chama o mapa não é território. Esse pressuposto, ele é muito embasado na psicologia humanista, ele é composto por uma série de importâncias, de questões de entendimento que é muito utilizado dentro do trabalho terapêutico, tá? E, ao mesmo tempo, quando existe a compreensão de como funciona essa construção de pensamento, nós conseguimos lidar com as coisas com muito mais praticidade. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, o mapa é a minha forma de construir as coisas, é a minha forma de interpretar, que é baseada nos meus sistemas representacionais, nos meus sentidos, na minha vivência, na minha experiência. Então, quando eu me deparo com uma realidade que é o que está do lado de fora, eu automaticamente aplico toda a minha experiência, todo o meu embasamento em cima daquilo e eu tiro conclusões, tá? Só que, claro, o mapa não é território. Então, ou seja, o que eu penso, aquilo que eu concluí, não quer dizer que é. Porque, afinal de contas, a gente não consegue decodificar a realidade em 100%. Os nossos sentidos são falhos, as nossas experiências também. Então, para mostrar isso para vocês, é dividido essa linha de pensamento em 3 partes. Primeiro, a generalização. Então, é o seguinte, vamos supor que a gente escuta muito assim, né, na verdade, o homem não presta, o homem só muda de endereço. Isso é uma generalização. Então, a pessoa, ela acabou construindo essa linha de pensamento, construindo esse raciocínio, essa concepção que muitas vezes se torna uma crença e um valor, e isso se enraiza e acaba sendo necessário, né, cuidado terapêutico para que a pessoa consiga se aproximar um pouco mais da realidade. E, só botando uma vírgula aqui, a realidade, pessoal, é a mesma coisa. Eu estou aqui no estúdio, tem Wi-Fi, mas eu não consigo ver o Wi-Fi. Mas ele é real, ele funciona e ele está aqui. Então, como que eu vou querer codificar uma coisa que nem eu mesmo consigo captar? Né? Então, isso já mostra pra gente uma ruptura, um sinal de que, opa, a minha concepção ela já não é 100%. Tá? Então, voltando. Então, quando a gente generaliza através das nossas experiências, através de tudo aquilo que a gente aprendeu, então se você teve traumas, se você teve uma pessoa que te traiu, que fez alguma coisa, né, que realmente foi mal para você dentro de um relacionamento, e isso se repetiu, a tendência é formar essa concepção de que homem não presta, ou aquilo não serve, ou aquilo não é bom, ou terapia também não serve, porque eu fui em 2, 3 psicólogos e eu não gostei, então a terapia não serve. A gente acaba fazendo isso. Poxa, Thiago, mas se isso não me traz, se generalizar não é bom,
Por que que a gente faz? Porque ao mesmo tempo isso é um mecanismo de funcionamento. Então ele também é benéfico. Por exemplo, se eu te der um computador, um notebook de uma marca que você nunca usou, você vai abrir e você vai se habituar. Por quê? Porque já existe uma generalização dos computadores que você já usou. É claro que você vai precisar aprender os comandos ou as ferramentas, as teclas, né, o funcionamento dessa máquina como um todo. Porém, a hora que você abrir, ele não será tão estranho para você, porque a generalização, ela faz isso. Tá certo? O próximo pressuposto, ele é a deleção ou a eliminação. Ou seja, eu vou dar um exemplo para mostrar, para ficar mais prático. Não sei vocês, mas eu já conversei com idosos que são amorosos, idosos até que falam manso, sabe? Pessoas agradáveis. E aí ele contou da família, contou dos filhos, que ama os netos, tudo aquilo, né? Aí você olha e você fala, poxa, ele foi um ótimo pai, uma pessoa extremamente cuidadosa, um bom marido, enfim. E aí eu também tive a oportunidade de conversar com o filho. E o filho me disse exatamente o contrário, de que o pai realmente ele foi um carrasco, batia, proibia, acorrentava no pé da mesa, né, maneira de dizer, mas assim, ele não foi aquilo que foi dito para mim. E daí, o que a gente pode pensar? Na verdade, o que a maioria das pessoas tendem a pensar? Poxa, esse cara é cínico, esse cara tá viajando, esse cara tá mentindo, enfim. Mas só que não, né? Porque a nossa mente, ela tende a selecionar as nossas memórias, porque esse pressuposto, né, essa parte desse pressuposto que é da eliminação, ele está ligado aos fragmentos de memória, a nossa memória. E a nossa memória, ela é fragmentada. Então, aquele conceito de que existe um arquivo onde você puxa uma gaveta e você procura uma pasta lá no ano tal, no dia tal, na hora tal, olha, aconteceu tal coisa. Não é assim que funciona, isso não existe. Né? Então, nós vamos criando, buscando na memória através de fragmentação. E alguns fragmentos, eles desaparecem. Simplesmente eles desaparecem. Até mesmo pelo mecanismo de defesa que Freud já descrevia, junto com vários outros mecanismos. Então, realmente, aquele idoso, ele esqueceu aquela memória, apagou da mente dele. Não quer dizer que ele era cínico ou qualquer coisa do tipo. Realmente, ele não se lembra mais de coisas horríveis que ele fez, porque aquilo vai trazer sofrimento. Né? Então, quando você for conversar com alguém e ouvir histórias como essa, mesmo você sabendo quem a pessoa foi, existe uma grande chance de realmente ele não se lembrar. E aí que é importante a gente baixar a guarda, procurar não julgar essa pessoa, ou muito menos falar, é mentira, você fez tal coisa, você foi ruim, você... Não, realmente aquela pessoa ela não tem mais aquele sofrimento, ele não tem mais aquele gatilho, exatamente por esse fragmento. Fechando essa questão do mapa não é território, que vem a próxima parte que se chama distorção. A nossa mente, ela funciona da seguinte maneira, nesse sentido, quando a gente distorce as coisas. Eu vou dar um exemplo. Imagina que tem um livro, poxa, eu esqueci um livro em cima da mesa da cozinha. E você tem certeza que ele está lá, mas ele não está. E aí, quando você vai ver, esse livro está em cima da mesa, só que da casa da sua avó, por exemplo. Então, ou seja, foi juntado um fragmento de memória, sim, eu esqueci o livro em cima da mesa, só que juntou com um fragmento de uma outra memória também, que não era de onde você pensava. Era de um outro dia, de um outro momento, ou até mesmo de uma outra ocasião, onde você esqueceu um livro. E pode ser também que seja um outro livro, que não seja esse livro que você está pensando, mas a memória traz. Você esqueceu um livro em cima da mesa de tal lugar. Então ela junta uma parte aqui, junta outra parte, e daí ela forma, e daí você tem uma percepção, porém distorcida. E ela pode ser real ou parcial, ou não pode, ou pode ser apenas junção de várias memórias e que no fim ela é totalmente irreal. Né? Então, pessoal, é legal a gente prestar atenção de que em uma fala
em uma vida, em um contexto, ou seja, as pessoas, elas aplicam, elas exercem essas ferramentas, né, da PNL, esses pressupostos, né, melhor dizendo, o tempo inteiro. E quando você tem ciência desse funcionamento, a gente tem um olhar totalmente diferente na hora de lidar com o outro. A nossa guarda baixa, a gente começa a ser mais assertivo, nós começamos a perceber muito melhor e entender o que aquela pessoa está falando, de juntar uma parte daqui, de juntar uma parte dali, e aquilo fica muito mais coerente para você e nós conseguimos realmente ter um melhor resultado na comunicação, na maneira de agir e principalmente na maneira de tocar aquela pessoa. Então, quando você quer passar alguma coisa para alguém, presta atenção em como que ela funciona. Então, converse e você vai perceber, você vai conseguir entender quais as maneiras que ela está funcionando, né? Ou se ela está generalizando muito, porque a gente costuma falar, não, ninguém gosta de mim, ou tô no mundo alguma coisa. Pô, tá generalizando. Aí você vê que a pessoa conta uma história aqui, mistura com essa daqui, e daí ela insiste em alguma coisa. Não, mas o negócio estava ali, mas você sabe que não estava. Então, poxa, a pessoa está distorcendo, os fragmentos de memória, eles estão se cruzando, e daí a pessoa confundiu uma informação. Ou às vezes a pessoa realmente não lembra, né? Pode ser que aconteceu, sei lá, semana passada, mas pode ter sido um evento traumático para ela. E a mente eliminou, excluiu, omitiu. Aí você fala, poxa, mas você é cínico mesmo, hein? O negócio aconteceu semana passada e você está me dizendo que não lembra? Pode acontecer realmente que ele não lembra. Então, essa que é a questão. Então, agora que vocês entendem um pouco melhor do funcionamento desse primeiro pressuposto, olha só, um pressuposto, olha só o tanto de informação que ele traz, a complexidade e a prática disso. Então, quando a gente fala de PNL, eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas, para os meus clientes, absorvam efetivamente os pressupostos, apliquem, internalizem, compreendam e depois começamos a pensar na PNL como uma profundidade. Os pressupostos, eles são riquíssimos, eles são extremamente produtivos e trazem aquilo que eu falei no começo do vídeo, autoconhecimento e o conhecer o outro e a sua subjetividade e o seu funcionamento de mundo. E se você quer receber mais pressupostos, mais conteúdos como esse, clica no sininho, se inscreve aí, não custa nada, é de graça, ative as notificações e eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!